Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e, atendendo a pedidos, eu vou explicar para vocês como instalar uma fita de LED. Eu tenho aqui uma estante, que é um outro projeto nosso, que está em vídeo, que é uma estante decorativa com prateleiras de vidro. E a ideia é instalar a fita de LED por trás dessa estante. Essa estante, quando foi feita, idealizada, ela já foi idealizada com um rebaixo na parte de trás. Aqui no caso ela está deitada com a parte da frente para baixo. Então este rebaixo é justamente para receber essa fita e na hora que ela estiver pendurada na parede você vai ver só o facho de luz e não vai ver a fita propriamente dita. A ideia é instalar essa fita em todo o perímetro na parte de trás da estante e atrás das prateleiras de vidro. Então, vocês vão acompanhar esse passo a passo, eu vou explicar cada detalhe. Falando um pouco da fita, essa fita ela vem em embalagem de 5 metros, ela vem enrolada dessa maneira. Ela pode ou não conter uma proteção de silicone. Essa proteção permite você usá-la em áreas externas, onde ela pode receber uma certa quantidade de umidade. Logicamente, se você jogar uma mangueira de água em cima, não seria o caso. Essa fita existe em cores coloridas e branca, né? Luz branca, luz amarela, existe uma gama bem grande de opções. Para ligar a fita, ela consiste, cada metro da fita consome 0,4 amperes. Então, quando você for fazer a ligação da fita, você precisa dimensionar o adaptador, a fonte, que vai transformar o 110 em 12 volts. Aqui na realidade, essa fonte é bivolt, então ela vai de 90 a 240 volts e transforma para 12 volts, né? Então o principal aqui na hora de dimensionar a fita é saber a quantidade de metros e amperes que ela vai consumir para você dimensionar de maneira correta a fonte. Então aqui esta embalagem tem 5 metros, 0,4 amperes por metro, isso soma 2 amperes e esta fonte é exatamente 2 amperes. Então, ela está perfeitamente dimensionada para esta metragem de fita. O que você não pode fazer é colocar mais fita para menos fonte, ou seja, se eu colocar aqui mais 2 metros de fita ligada nesta fonte de 2 amperes, não vai dar certo, ela não vai funcionar porque ela vai pedir mais corrente e a fonte vai fornecer menos corrente. Para iniciar a instalação, você precisa pensar no que você vai fazer. Então, eu tenho aqui a fita toda desenrolada. É importante que você dimensione a fita para a peça que você vai fazer. Então, eu já dimensionei e o que eu tenho aqui, 5 metros, é suficiente para a peça que eu vou iluminar. Vocês vão perceber que de 5 em 5 centímetros existe o desenho de uma tesoura, de uma tesourinha. Então vocês só podem cortar a fita onde houver essa tesoura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui o tamanho que eu preciso para cada vidro e vou segmentar esses tamanhos para depois eu iniciar a colagem no perímetro da peça. Então tá aqui, eu estou medindo, aqui eu tenho uma tesourinha, então eu vou cortar. Cortei. Então, um vidro está aqui. Agora, outro vidro. Mesma coisa. Então, eu vou começar aqui, nesse canto. Para iniciar, eu preciso fazer um furo
para que eu passe o fio da fonte aqui. Eu vou fazer um furo, passar o fio e já vou soldar a alimentação no início da fita. Então eu vou mostrar esse processo para vocês. É importante que vocês também, inclusive, pensem, quando forem pendurar, por exemplo, essa peça na parede, se for o caso de uma peça solta, vocês vão ter que ter uma tomada próxima para ligar essa fita. Então, é importante que você pense como vai fazer isso. Vai pendurar onde eu tenho uma tomada, você vai ficar com um fio aparecendo. Então, talvez seja o caso de trocar a cor do fio, fazer uma emenda próxima da fonte para que fique um fio branco, por exemplo. Então, esse tipo de detalhe de acabamento precisa ser pensado. Agora, se o fio não vai atrapalhar, então... Bom, eu já tinha aqui tirado o silicone e estanhado as pontas. Então eu vou simplesmente amolecer o estanho. Quando vocês forem fazer essa ação, vai precisar de mais mãos para ajudar aqui, porque precisa segurar a fita e o ferro de solda, o fio. Então, para ajudar, por exemplo, prende a fita com uma fita crepe, que aí você não vai ter que ficar se preocupando em segurar a fita, né? Então tá aí. Então eu tô com um ferro de solda, esses de eletrônica, né? E eu vou amolecer. Aqui eu tenho o estanho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho de solda e vou estanhar Quando você derreter o estanho, espera um pouquinho, aí ele esfria e o fio está preso. Bom, agora então a alimentação da fita está ligada. Agora uma dica importantíssima. Testa. Pega aqui uma tomada e liga. A fita acendeu. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu comigo. Eu estava ligando e tal, liguei e a fita não acendeu. Quando a fita não acende, você começa a viajar, né? O que aconteceu? O que deu errado? Será que queimou? Será que a fonte queimou e tal? E qual era o problema? Simplesmente os fios estavam invertidos, ou seja, a alimentação é 12 volts e tem positivo e negativo. No que eu inverti os fios, ela acendeu. Então simplesmente testa para ver se tá certo, se tá ligado certo. Então tá ok, né? Então tá aqui. Aqui eu tenho o início dela, já tô ligado, começo a colar. Aqui eu vou ter a saída do primeiro vidro, a ligação do primeiro vidro. Aqui eu já fiz a sangria do silicone e já está no jeito para ligar a primeira fita. Então eu vou já fazer essa ligação. Para fazer essa ligação eu preciso preparar as outras fitas que eu vou ligar. Então, no que consiste essa preparação? Na ponta da fita, onde eu fiz o corte da fita, eu vou remover o silicone com um estilete, tomando cuidado para não estragar, não machucar o LED, né? Então aqui é só a ponta da fita. Então com o estilete você corta e tome cuidado para cortar só o silicone. Se você fizer um pequeno corte e arrancar, você já vai conseguir. É importante que não corte a fita, simplesmente a camada de silicone. Aí você consegue descolar ele, olha. Então descolou. Agora, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem um brilho
na camada que sobrou embaixo, né? Não sei se dá para ver na câmera, mas esse brilho é justamente um verniz de proteção que cobre a fita de cobre, que é a fita de LED. Então, se você for querer soldar em cima desse verniz, você não vai conseguir. Eu já anteriormente, de outras fitas que eu instalei, eu percebi que com o ferro de solda eu não consigo derreter esse verniz, ele é um verniz muito duro. Então, para removê-lo, eu vou ter que usar um pouco de abrasão. Então, eu estou usando aqui vamos dizer, uma ação mecânica. Eu peguei um pedaço de lixa e eu vou lixar o verniz. Com cuidado. Se vocês observarem, vai mudando de cor. Essa mudança de cor, o que é? Justamente o verniz está saindo e está ficando o cobre lá embaixo. Então, façam esse lixamento até que você veja que a cor mudou por completo. Tá aí. Agora aqui já aparece uma cor de cobre realmente, né? Então a ponta da fita já está livre do verniz. Antes de soldar o fio definitivamente, eu vou estanhar a fita aqui que eu limpei o verniz. Vocês vão perceber que o cobre, quando ele está limpo, ele puxa a solda. Então o cobre fica todo coberto com a solda. Para facilitar a soldagem dos fios, você pega um pouco de solda aqui no estanho, passa na ponta do fio. Então você está estanhando a ponta do fio. E aí você vem aqui na ponta da fita e derrete. É importante que fique uma gotinha de solda em cima do fio. Então você pega um pouco do estanho e deposita aqui. E aqui eu estou soldando o outro fio. Um detalhe importante aqui é observar se a solda não juntou um com o outro, porque aí você vai fechar um curto e aí não vai dar certo. Então observe com atenção para ver que elas não se uniram. Olha, eu estou encostando desse jeito e não está acendendo. Então eu vou inverter agora para ver se é na outra posição. Acendeu. Então, eu tenho que soldar o fio nesta posição. E a emenda do primeiro fio está feita, então eu vou ligar novamente para testar e está aí. Então esta tira vai sair para iluminar o primeiro vidro. Bem, agora eu vou pegar então, a primeira fita está soldada, eu vou definir onde eu vou soldar a segunda fita, para o segundo vidro. Então eu estou posicionando a fita exatamente onde ela vai ser colada. E aqui agora eu procuro o lugar onde eu tenho a tesoura, que eu vou emendar justamente onde tem a tesoura. Eu não vou cortar, mas eu vou tirar o silicone, vou lixar e vou fazer a soldagem dessa outra fita com o fio exatamente onde está essa tesoura. Teste as duas polaridades para saber se você vai soldar na posição certa. Tá aí. Então essa é a posição.
Agora que eu já fiz todas as emendas necessárias, eu vou partir para a finalização da instalação da fita, ou seja, vou colá-la. Então tá aqui, eu vou tirar a fita que protege a cola, né? Eu sugiro de vocês não tirarem tudo de uma vez. Tira um pedaço, dobra assim e vai tirando aos poucos. Então tá aqui, posiciono a fita e começo aqui nessa situação. Eu tenho o furo onde eu vou entrar com o parafuso, que eu vou pendurar a estante. Então eu vou deixar aqui um trechinho sem colar. Então eu vou cortar aqui o papel de proteção. Vou deixar um espaço, vou medir logicamente, para ficar na medida certa. Estou deixando aqui uns 10 centímetros sem colar. E começo aqui novamente a colagem. Então aqui eu dei toda a volta colando e estou chegando no início novamente. Então eu vou agora procurar onde tem o desenho da tesoura, que é onde eu posso cortar a fita, e vou cortar. Então aqui coincidentemente a medida deu proporcional, então eu vou cortar exatamente encontrando a outra ponta. Então tá aí, eu finalizo finalizei a colagem no contorno da estante. Então vocês podem ver que ela tá toda coladinha, tá encostada na madeira. Só aqui lembrando, nesta situação, que eu deixei aqui os dois cantos de cima sem colar. Eu tô com o papel de proteção ainda, porque eu vou pendurar a estante, eu vou entrar com o parafuso e depois, quando ela estiver no lugar, eu removo a proteção e colo definitivamente. Porque eu não tenho como colocar o parafuso em cima da fita, então o parafuso tem que estar por baixo da fita. Bem, agora o próximo passo é colar a fita no bordo do vidro, por trás. Então, para fazer essa colagem, eu vou usar uma cola multiuso que é transparente. É uma cola multiuso transparente, só que ela não gruda rápido, ela tem um tempo de secagem, um tempo de cura. Pelo menos meia hora para que ela fique com a pega e para ela terminar de curar são 24 horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar algumas gotas de cola na borda do vidro, vou colar e vou prender a fita temporariamente com uma fita crepe, justamente para que a fita de LED não saia do lugar. E aí espera secar, depois só remove a fita crepe. Agora eu vou ligar a luz da fita para vocês verem ela iluminada, verem a estante iluminada, né? Então tá aí, ficou uma estante com um visual bonito. Vou colocar aqui um reparo aqui. Como ela tem iluminação em todo o contorno lá atrás, então você vai ver esse reflexo na parede, né?
e o reflexo no topo do vidro. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês em detalhes o caminho das pedras para fazer a instalação da fita de LED. Logicamente fazendo uma instalação bonita, limpa e que você tenha um resultado final interessante. Um grande abraço, até o próximo vídeo.